Oi, tudo bem? Eu sou Paula de Souza, fisioterapeuta, instrutora de Pilates, e hoje eu tenho um recado especial para as mães. Você já ouviu alguém falar, alguma mãe dizer que depois que eu engravidei, minha barriga nunca mais foi a mesma? Ou então, eu nunca mais consegui voltar ao peso normal depois da gravidez. E essa é uma situação bem comum. E é justamente pensando nisso que eu vou falar hoje sobre os 3 tipos de barriga que toda mãe tem. A começar por antes da gravidez. Antes da gravidez, a mulher pode ter uma barriga já preparada para a gravidez e para o pós-parto ou não preparada. Quando a barriga dela já está preparada, é porque ela já vem fazendo exercícios há mais tempo, a parede do abdômen já está bem reforçada, já vai conseguir aguentar o peso dela quando ela começar a engordar durante a gravidez, e quando ela tiver o bebê, quando ela estiver no pós-parto, essa barriga tem muito mais chance de voltar ao normal do que uma barriga não preparada. A barriga não preparada é aquela mulher que já tem uma barriga flácida, que ela já tem dor na coluna, ela já tem um abdômen bem para frente, às vezes até já está acima do peso, e aí quando ela engorda, isso tudo piora. E depois do parto é muito mais difícil, muito mais trabalhoso fazer essa barriga voltar ao que era antes. Então, a orientação para você antes de engravidar já é você fazer o pré-gestação, né? Você fazer um trabalho fisioterapêutico, procurar um fisioterapeuta especializado para fazer um reforço da sua parede abdominal, para reforçar o seu tronco, para evitar que você, assim que engravidar, comece a ter vários problemas, inclusive dor na coluna muito forte, que vai ficando cada vez mais intensa à medida que o peso da barriga aumenta. Os 2 outros tipos de barriga que as mães podem ter, elas acontecem depois da gravidez. Então, tem a barriga que volta ao normal depois da gravidez e tem a barriga que não volta ao normal. Para a gente falar primeiro da barriga que volta ao normal, a gente precisa saber que geralmente os médicos recomendam que as mulheres, depois de ter filho, elas fiquem uns 2-3 meses sem fazer exercício físico nenhum. Esse é uma média, mas é claro que para cada mulher vai variar e depende também do histórico dela. Se ela já vinha fazendo exercício físico antes, esse retorno pode ser mais rápido. Se ela já era sedentária antes, então esse retorno pode ser até mais demorado. E o que acontece é que geralmente depois desses 3 meses a barriga naturalmente já vai cedendo e já vai voltando ao aspecto mais parecido com o que era antes. Isso é o natural. Se a mulher já não vinha fazendo exercício antes, principalmente para a barriga, para o abdômen, essa volta fica demorado, até pode não acontecer, ela fica com aquele aspecto de barriguda. Mas numa volta normal, num retorno normal pós-gravidez do aspecto da barriga, 3 meses geralmente é o período que ela volta. E os fatores que influenciam para essa volta acontecer são você fazer exercício físico antes de engravidar, já ser ativa antes de engravidar, já ter um abdômen reforçado antes de engravidar, já não ter aspecto de barriga antes de engravidar, não ter sobrepeso nem obesidade antes de engravidar. Depois que você engravida, você continua fazendo exercício. Sim, as diretrizes mais recentes, que são de 2019, sobre o manejo com grávida, fala que toda grávida pode fazer exercício desde o primeiro dia de gravidez, principalmente se ela já vinha fazendo exercício antes e se ela não tem nenhuma doença ou nenhuma condição que altere a pressão, ou que tenha uma gravidez de risco, ou que tenha alguma condição que faça com que aquela gravidez precise ser mais vigiada e precise ser feita com mais repouso. Como, por exemplo, gêmeos. Geralmente gêmeos a gente fica com muito receio e só com liberação médica mesmo. Aí tem que ter um acompanhamento do médico para ver se é possível ou não. Pressão tem que estar normal. Então, se a gravidez está saudável, você está saudável, você pode fazer desde o princípio. Se tem alguma condição que precisa de mais atenção, como gravidez de gêmeos, ou então pressão alterada, você precisa consultar o médico. Só depois de muito
avaliar se está estável, fazer exercícios leves, orientados por um profissional fisioterapeuta, que vai saber exatamente o que fazer e o que não fazer nessa sua fase. O último tipo de barriga é aquela barriga que não volta pós-gravidez. E aí a gente já falou, quando isso acontece é porque geralmente a mulher antes da gravidez já estava fora do peso, com a barriga flácida. Depois da gravidez, ela não fez exercício, ficou sedentária. Então, esses dois fatores de risco aí fazem com que a barriga pós-gravidez praticamente não volte nada. E ainda tem um problema. Depois dos 3 meses pós-parto e a barriga ainda lá, né, alta, protrusa, para frente, aquele aspecto mesmo de barriga, se a diástase abdominal não fechar, a partir daí, e der 1 ano e ela não fechar, aí só cirurgia. Se você não sabe o que é diástase abdominal, eu vou colocar aqui um vídeo que eu vou te explicar o que acontece com grande parte das mulheres depois que ela tem um filho. Eu vou explicar agora o que significa essa diástase abdominal. Aqui eu vou abrir mais para a gente ver que esse é um abdômen normal, tá? Os retos abdominais, que são esses gomos separados ao meio, eles estão juntos, estão unidos. E esse é o abdômen normal, tanto antes da gravidez, quanto das mulheres que conseguem voltar à condição anterior depois da gravidez, conseguem voltar para cá, né, para esse abdômen normal. Já do outro lado, aqui a gente tem a diástase. O que é isso? Olha, o reto abdominal, né, que são as duas metades esquerda e direita, ele fica separado, essa parte da aponeurose no meio, né? Essa parte fibrosa no meio, ela fica separada e não volta. E se depois de 1 ano, depois de 1 ano que você teve o filho, isso aqui continuar persistente, só cirurgia plástica para resolver. E mesmo que a aparência dos gominhos fique evidente, mesmo assim, esse abdômen não tem a capacidade máxima de gerar força. Porque, olha, ele perdeu a base dele, então não tem capacidade máxima de gerar força. E esse é um dos grandes problemas da diástase. Aí fica aquele aspecto barrigudo, até de hérnia umbilical, né? Porque tem um ponto que não sai, que o abdômen não consegue gerar força, e aí o abdômen vai ficando protruso, vai ficando aquele aspecto até de hérnia. E também não consegue gerar força suficiente para sustentar a coluna. O grande problema da diástase é porque ela transforma o abdômen numa faixa elástica que não faz força. Então, por mais que aquele abdômen tenha aquele aspecto liso, ou até dividido, né? Ele não tem toda a capacidade de fazer força do que antes. Isso porque, imagina se você tem uma faixa elástica, aí você puxa ela, estica, ela faz bastante força para esticar. Mas se ela está rasgada no meio, se ela tem um rasgo, quando você estica, ou ela quase vai rasgar, ou ela não tem a mesma capacidade de fazer força do que a borracha que está íntegra. E isso é o que acontece com o abdômen. Então, a mulher que tem uma diástase persistente, ela mesmo fazendo muita prancha, fazendo muito abdominal, fazendo muito exercício que exige bastante do força do abdômen, até tendo aquele aspecto de abdômen bem trabalhado, ela não tem a mesma capacidade de gerar força do que a mulher que não tem diástase. E aí, o que acontece é que ela tem uma predisposição alta a ter o quê? Dor na coluna. Porque o abdômen não tem a mesma capacidade de sustentar a coluna, e aí com o tempo ela vai tendo mais chances de ter dor na coluna. Esse é o grande problema da diástase. Depois de 1 ano, só cirurgia plástica, não tem jeito. O cirurgião vai recolar de novo os retos abdominais e fazer aquele abdômen ficar no lugar dele. Mas até lá não tem muito que a fisioterapia possa fazer. Outro problema bem comum da mulher que não consegue voltar a barriga ao normal depois da gravidez é que ela não consegue criar uma rotina. Então, o que acontece, não existe nenhuma explicação fisiológica ou biológica que explique que depois da gravidez a mulher não consiga voltar à velha forma.
Não existe. O que existe é que ela não consegue, na verdade, criar outros hábitos e entender que o antes não existe mais, que existe o hoje e se adaptar ao hoje. Então, criar um recém-nascido não é fácil, existem várias fases que ele passa, mas você precisa criar uma rotina. Então, muitas mães recebem até orientações de pediatras, né? Cria uma rotina para ele, mas e para você? Então, você tem que criar uma rotina para você. Então, eu vou acordar, eu vou fazer isso e isso com ele, e aí eu já vou passar ele para alguém, vou fazer isso e isso para mim, e aí depois eu volto. Então, eu sei que é difícil e eu sei que exige muitos fatores também, porque você precisa de ajuda, isso e aquilo outro. Mas, se você não tiver uma rotina mínima para você, no qual você separa um tempo para você se cuidar, não vai dar certo. Você vai acabar se sentindo sobrecarregada e não aproveitando essa fase. Muito pelo contrário. Vai acabar achando que essa fase está te matando, que está te sugando energias. Então, esse é o grande fator que faz as mulheres não voltar à forma depois. Não cria rotina. Outra coisa, como ela não cria rotina, ela também não cria um hábito alimentar saudável. Ela fica totalmente voltada para a rotina que o bebê institui, e aí ela não cria hábitos de alimentação saudáveis. E entra naquele ciclo vicioso do hoje eu mereço. Aí hoje eu mereço, aí hoje é segunda, terça merece de novo, quarta merece de novo, quinta merece de novo, e é merecimento eterno. E em vez de você se dar saúde, você está só se dando desequilíbrios alimentares, da forma, da autoestima, olha no espelho, não reconhece mais o que está vendo, já vinha com problema de peso antes, agora piora. Então, esse é um dos problemas, é a falta de mudança de pensamento e de instituição de rotina, não só rotina física, mas também rotina alimentar. E nesse ínter tem os exercícios. Então, a mulher que não fazia exercício antes, ela tem uma tendência gigantesca de não fazer exercício depois, porque ela, novamente, entra naquele círculo vicioso. Hoje eu já fiz tanta coisa, eu ainda não vou fazer exercício, não tem condição. Se você não cria um hábito desde sempre, fica muito mais difícil. E aí você vai precisar de muito mais ajuda nessa fase. Mas existem sim soluções para você fazer exercício, mesmo que você tenha aí uma rotina extremamente complicada e pouca ajuda, pouco suporte. Existem exercícios que você pode fazer online, existe suporte que você pode buscar sem material nenhum. E eu, inclusive, tenho um grupo no qual eu envio pelo WhatsApp exercícios de pilates para você fazer em casa, meia hora todos os dias, de segunda a sexta, e você não precisa de material nenhum recurso específico e nada de um recurso extraordinário. Você só precisa da sua capacidade de organizar a sua rotina. Se você tiver a capacidade de organizar a sua rotina, você tem condições de fazer 150 minutos de exercícios semanais, que é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Estende lá seu chicote, bota a chibata para funcionar e faz as pessoas te ajudarem nessa fase. Você não é mãe sozinha, você também tem o suporte do pai e faz os outros também te ajudarem nessa fase para você ter condições de instituir a sua rotina. Tem a rotina do bebê, tem a rotina da família e tem a sua. É isso que muitas mulheres erram e não defendem com unhas e dentes a rotina dela. No mais, eu desejo a todas as mães que esse dia elas lembrem que elas, para serem boas mães, precisam primeiro ser boas pessoas, boas mulheres, sentir que, olhar no espelho, ver, gostar do que está vendo, se reconhecer, se sentir, se identificar e aproveitar cada mudança que a fase, desde que você descobre que está grávida, até quando o filho casa, sai de casa, aproveitar cada uma dessas fases. Cada uma dessas fases tem um ensinamento. Esse é o grande cerne de ser mãe, né? Não sou não, mas eu entendo que seja assim. Você entender que cada fase você vai evoluindo junto com aquele ser humano. Então eu desejo a vocês